Olá, sejam todos bem-vindos à quinta aula do nosso mini curso. Na aula passada a gente explicou um pouco dos componentes básicos e agora nessa aula a gente vai criar os componentes. Eu disse que ia ser a aula de hooks essa, mas só que a hooks vai ser a próxima. Agora a gente vai ver como que cria um componente próprio. A gente vai dar um passo mais à frente aqui nessa aula, a gente vai aprender como combinar esses componentes e criar os novos. A gente, por exemplo, pode combinar um componente view, um componente do text e um componente de image para criar o painel, um nome hipotético assim, né? E o React ele apresenta duas categorias de componentes, os funcionais e os baseados em classes, que são oriundos do paradigma de orientação a objetos. Aqui a gente vai focar mais nos componentes funcionais, utilizando JavaScript. Na aula passada a gente fez umas alterações no app, que é o componente raiz do nosso aplicativo, e a gente vai dar uma retornada nessa função. Uma coisa que eu deixei muito por alto na videoaula passada foi o Safe Area View, que normalmente no tempo de execução ele não mostra esse negócio de impedir o que está escrito no Coredi com a barra de notificação. Mas ele é muito relevante quando o aplicativo está renderizando dentro do celular, quando o seu aplicativo já está pronto. Mas na parte da execução, quando você vai testar, ele não mostra muito bem. E eu estou usando outras formas para deixar mais visível para vocês, melhor assim. Que nem o Style Padding eu coloquei 20. É só para dar um espaço entre o elemento nosso e a borda. Mas o Safe Area View, quando o app já está renderizado, ele já faz isso. Então assim a gente vai dar uma mudada no nosso código. Quando a gente usa o Expo Default Function App, significa que a gente está exportando a função app por padrão, que vai retornar o que está dentro dele, que é o Safe Area View, contendo esse text. A gente pode criar outros arquivos .js com funções exportáveis para renderização também. Então o que eu vou fazer aqui, eu vou voltar com esse Safe Area View aqui para não ficar vermelho. No curso RN eu vou criar uma pasta chamada componentes. Então aqui eu vou criar um componente, eu vou colocar como comp teste.js. Então a gente vai começar com o código básico, né, que é a importação. Do React eu vou importar o useState e o useEffect. A gente não vai usar esses hooks ainda por enquanto. A gente só está utilizando para ficar como prática mesmo. Então, outro import do React Native, eu vou importar o text, o view e o touchable opacity. Lembrando que todos esses, eles começam com a letra maiúscula, esses de baixo aqui. Então a gente vai colocar o parâmetro, eu vou chamar ela de props. Ela vai ser uma arrow function, que eu vou usar para esse meu componente. Ele vai retornar alguma coisa aqui dentro, que eu vou querer retornar, vai ser um botão. Então eu vou usar o touchable opacity. Dentro desse touchable opacity, eu vou colocar um text com estilo com a cor branca. Esse é o meu botão, só para deixar de exemplo mesmo. Com isso a gente faz a nossa função, a nossa arrow function aqui do nosso componente, que tem um botão com a letra branca. Aí aqui embaixo a gente vai criar uma constante style para para personalizar o nosso botão, né? É da mesma forma que a gente usou lá no app lá. Para o botão eu vou definir a altura e a largura dele, que é o width e o height. O width é a largura, eu coloquei 140. E o height é a altura, que eu coloquei 30 unidades. Também eu vou colocar um background color, que é o plano de fundo do botão, né? A cor de fundo dele, no caso. Eu vou colocar purple, vocês podem colocar a cor que vocês quiserem. O border radius eu vou colocar 10 para definir a borda do botão, vai deixar ele mais arredondado. O align items e o justify content eu vou colocar center nos dois para deixar mais centralizada as coisas que vão estar dentro do botão, no caso o texto, caso se eu colocasse uma imagem dentro dele. E assim eu finalizo esse meu componente de botão. Uma coisa que a gente esqueceu aqui foi aplicar os estilos no objeto botão, no nosso componente Touchable Opacity para ficar bonitinho. Então aqui no Touchable Opacity é só a gente colocar um style, que é igual a style.botão, para a gente aplicar esses estilos que a gente criou agora.
Agora, para a gente aproveitar muito do nosso componente que a gente criou, a gente vai usar a palavra-chave export para a gente usar esse nosso botão aí que a gente criou. O que eu vou fazer então? Eu vou importar um botão, você pode colocar qualquer nome, do caminho dessa pasta que eu criei, desse arquivo, né? Que é da pasta componentes, que chama comp1. E dentro do meu export eu vou retornar um botão lá dentro, que é esse nome aí que eu coloquei no import. Aí se você ver lá agora, tem um botão roxinho lá, que esse é o meu botão. Com isso a gente entra na parte de passar a informação de um componente pai para um componente filho do props. Então aqui no nosso componente eu vou fazer dois botões, que vai ser o botão 1 e o botão 2. Cada um dos dois vai ter uma cor distinta e uma propriedade também. Então eu vou reorganizar aqui, né? É só eu colocar no botão, eu vou colocar na frente dele roxo. E eu vou criar outro objeto que eu vou chamar de botão rosa. Eu vou copiar e colar aqui porque o nosso foco não vai ser esse, porque a gente já explicou qual o funcionamento disso. É só para mostrar para vocês que dentro desse comp.js eu posso colocar dois botões. Então o Touchable Opacity eu também copio, só que aí eu vou, ou no style eu vou colocar o botão rosa. Com isso aqui no meu componente eu tenho dois botões, o botão roxo e o botão rosa. Como são dois botões, eu vou ter que colocar uma Safe Area View para não ficar bagunçado e ele conseguir ajustar direitinho para a gente aqui. Então eu vou importar aqui no React Native o Safe Area View e vou envolver esses dois Touchable Opacity com o Safe Area View, porque se você não colocar isso ele vai bugar. É porque a gente não tem uma única coisa para renderizar na tela, sabe? Aí o React ele não sabe qual componente ele deve ser o ponto de partida para ele renderizar. Então o Safe Area View, ou View também, ele ajuda nisso. Bem simples assim, né? Mas só que assim, eu meio que escrevi o mesmo código, só que duas vezes. Aqui no app.js eu faço a mesma coisa para importar os dois. E fica a mesma coisa, eu atualizo aqui, né? Eu nem preciso mudar esse nome, eu só mudei só o que está dentro do componente e vai aparecer dois botões para mim agora. Aí você pensa, eu escrevi a mesma coisa, né? Eu só repeti. Eu só escrevi o mesmo código duas vezes e eu não fiz de uma forma mais eficiente. E agora que a gente passa a informação do componente do pai para o componente do filho, o props, que são as propriedades. É muito bom a gente entender esses conceitos de pai e de componente filho, que o componente pai ele é um componente que engloba os outros e o filho ele está contido dentro do pai. Nesse exemplo, se a gente considera a função app, ele vai assumir como um componente pai, enquanto os botões roxo e rosa eles vão ser os componentes filhos que vai ser encapsulado dentro dela. No React, as propriedades, os props, é uma maneira muito mais fácil da gente passar a informação de um componente para outro, no caso do pai para filho. É muito semelhante como um argumento de uma função. Antes, a gente tinha dois botões com cores fixas, o roxo e o rosa. Cada botão tinha seu próprio estilo definido. E o que a gente vai fazer? A gente vai ir no comps aqui e a gente vai alterar um pouco. A gente vai criar um botão mais genérico que ele vai aceitar cor e texto como propriedades. Isso significa que o mesmo componente ele vai poder ser reutilizado para criar outros botões de diferentes cores e textos. Então eu vou tirar o background color, porque eu vou passar ele lá para cima. Eu vou tirar esse props aqui, porque a gente não vai usar para nada, porque o estilo e o texto do botão eles já estavam fixos. E agora a gente vai enviar dois parâmetros para ele, que vai ser a cor e o texto. Então entre parênteses e chaves, eu vou colocar o cor e texto. Eu vou continuar com a mesma arrow function, retornando o touchable opacity, que é o botão nosso. O que a gente fez ali em cima de tirar o props é chamado de desestruturação, porque a gente não vai precisar de usar props.cor ou props.texto para a gente acessar diretamente como cor e texto. Eu vou apagar esse touchable opacity aqui de baixo, porque eu não vou precisar de dois, vou usar só um só. Agora voltando aqui no style, a gente vai colocar um estilo inline que ele vai ser dinâmico, baseado em propriedades, que no caso vai ser a cor, que vai mudar a cor de fundo do botão. Então entre chaves a gente coloca background color, recebendo a cor. E aqui no texto a gente coloca entre chaves com o texto recebido também. Isso vai tornar tudo mais dinâmico.
Então aqui embaixo a gente vai apagar um dos botões, vai deixar só um botão como padrão assim. Não tem mais o background color, eu vou deixar só como botão. Agora o nosso botão ele é mais flexível e a gente pode usar ele para criar outros botões de qualquer cor e qualquer texto. Isso torna o nosso código muito mais limpo e mais fácil de manter ele. Agora, para eu criar os dois botões no meu app.js, que é o meu componente Py, na frente agora eu vou ter que colocar a minha cor e o meu texto, o que eu vou querer na minha cor e no meu texto, para o componente filho receber isso. Então eu coloquei aqui a cor purple, para receber o plano de fundo do botão ser roxo, e o texto está escrito botão roxo. E no outro botão eu coloquei pink, e o texto que eu coloquei o botão rosa. Você pode mandar também como código hexadecimal, RGB ou etc. assim, mas eu coloquei purple e pink só para ficar mais didático. Já que agora a gente viu como funcionam as propriedades aqui, a gente pode elevar um pouco mais a qualidade dos nossos botões. A gente pode agora colocar uma condição no nosso botão, como por exemplo, de verdadeiro ou falso. É uma coisa que distingue o nosso botão é a renderização da cor. No caso, a gente pegava a cor do pai e passava para o filho para colocar no botão. Só que agora a gente vai colocar uma condição nisso. Para esse operador ternário funcionar, a gente vai fazer o seguinte: a gente vai colocar a condição com interrogação e a gente vai definir um caso verdadeiro para ele e um caso falso, que vai ficar entre esses dois pontos. É bem parecido com o if-else, a gente coloca a condição primeiro. Se isso for verdadeiro, vai ser a primeira resposta, e se for falso, vai ser a segunda. Igual a condição que eu coloquei aqui, cor, que é igual a verde, vai ser o background green, que é o verde. E se não for, vai ser o background pink, que é rosa. Eu vou mudar aqui no app.js o botão aqui, vou deixar só a cor, não vou nem mandar o texto. Não, mentira, eu vou mandar o texto sim para deixar bonitinho. Mas o primeiro eu vou colocar como verde e botar o texto como botão verde para vocês verem melhor. A gente pode não só aplicar na interface do usuário, mas também a gente pode aplicar em outros aspectos do nosso aplicativo. Igual um de falta de conexão da internet, ou se preencheu de forma incorreta, a gente fornece um feedback muito melhor para o nosso usuário. Então essa foi a nossa videoaula criando componentes, e a próxima aula é a aula 6, é de hooks, e até a próxima.